E talvez muitas pessoas poderiam dizer para Jesus: Jesus, deixa eu ser o teu conselheiro de recursos humanos. Deixa eu ajudar o Senhor a convidar pessoas para integrar a sua equipe. Posso fazer isso? Então eu vou te dar aqui alguns nomes, ou melhor, algumas equipes. Tem um grupo dos fariseus, Jesus. O grupo dos fariseus se identifica muito com a nossa trajetória de crença. Sabe por quê? Por mais que a gente fale dos fariseus hoje em dia, que é sinônimo de hipocrisia, os fariseus são aqueles que se identificam com a gente porque tem algumas doutrinas que são em comum. Por exemplo, eles acreditam em céu e inferno, eles acreditam em anjos e demônios, eles acreditam em juízo final, eles acreditam na ressurreição. Então, dá para casar uma ideia com esse pessoal, não dá? Dá para chamar um dos fariseus. Esse pessoal fariseu, Jesus, é uma equipe boa. Se o senhor tratar, trabalhar, se o senhor fizer ali uma burilada nessa galera, o senhor vai ter gente boa no meio do senhor. Não vai convidar qualquer camarada. Você vai convidar um pescador. Jesus, pescador fala nós vai, nós foi. Os camaradas, eles são da Galileia, e Galileu tanto não sabe falar, que a fala dele é identificada. Lembra quando Pedro está lá naquele momento do julgamento de Jesus, e ele está no pátio, e aí quando ele está lá no pátio, mas você fala igual ele, igual eles, galileus, você tem um sotaquezinho, um jeitinho, é muito próprio do interior, você é um galileu, não é? Você lembra disso? Então Jesus, não chama esse pessoal. Sabe o que o senhor pode chamar? O senhor pode chamar os essênios. O grupo dos essênios era um grupo reservado, como no monastério, e eles haviam reservado a sua vida para se dedicar à pureza espiritual. Eles não tinham contato com o mundo, eles não queriam contato com o mundo, eles queriam que pudessem se retirar desse mundo e viver uma vida de santidade, de pureza, de limpeza. Essênio, Jesus. O grupo dos essênios, eles vivem no monastério. O grupo dos essênios é um grupo reservado, preparado. Pega o essênio, Jesus. Ou se não, tem os saduceus. Apesar do grupo dos fariseus ser um grupo majoritário e o grupo dos saduceus ser um grupo minoritário, o grupo dos saduceus era o grupo do maior poderio político daquela época. Se você quisesse conhecer um saduceu, você não conheceria nos corredores de uma sinagoga. Você conheceria os saduceus nos corredores do palácio, de Roma, do César. Lembra que só poderia ser levita, ou melhor, sumo sacerdote, quem fosse da tribo de Levi, um levita, não é isso? Na época de Jesus, 2 homens alternavam o poder. E esses 2 homens, um era Anás e o outro Caifás, o sogro e o genro. Esses 2 alternavam o poder, e só alternavam o poder porque ambos comiam na mão do Império Romano. Roma não queria ter problemas com a religião. Existia naquela época algo chamado Pax Romana, ou seja, a paz romana. Só viverá em paz se a sua religião não entrar dentro dos critérios políticos. E quem fazia isso muito bem, essa articulação, era o sumo sacerdote, do grupo dos saduceus. Lembra que os saduceus nem criam em ressurreição? Lembra disso? Os saduceus, eles chegaram no momento, e aí já que a gente está em João 13, não precisa abrir não, você lembra lá em João 11, quando Jesus ressuscita Lázaro? Lembra disso? Logo depois da ressurreição de Lázaro, o que acontece? Os fariseus se reúnem e dizem assim para o sumo sacerdote: a gente precisa de uma reunião, uma assembleia extraordinária, tal como essa que vai te tirar daqui, estou brincando, vai tirar daqui não, mas uma assembleia extraordinária. E aí, quando fizer essa assembleia, faremos essa assembleia extraordinária para chegar à conclusão do que a gente vai fazer com esse Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus havia cumprido todo o currículo messiânico. Todo o currículo messiânico. Cego enxergava, mudo falava, demônios eram expulsos, faltava a ressurreição de um morto, evidente. Lázaro ressuscitou, não ressuscitou? Pronto, falta mais nada. Aí os fariseus falaram: agora deu ruim. Agora vai começar a chover. Vai chover. Está igual na minha terra. Vamos para lá? Vamos para lá? Vamos para lá? Dá para mentir isso para cá. Tem luzinha aqui? Talvez uma luzinha só para poder iluminar para vocês. Foi? Tem
luz aqui fora ou não? Não precisa. Não, mas... Não tem problema. Não tem problema. Vou passar para cá. Aí, foi. Vamos lá? Vamos voltar? Então vamos pensar aqui. Os fariseus juntaram o sumo sacerdote e disseram: o que a gente faz agora? O que a gente vai fazer agora? Porque ele cumpriu todo o currículo. Você sabia que o fariseu não estava errado quando ele ia atrás de Jesus? Ele queria saber. De tanto Messias que aparecia, ele ficava lá para saber, será que ele é mesmo? Deixa eu ver. Cego vê, beleza. O leproso é sarado, o paralítico anda. Ressurreição dos mortos. O cara ressuscitou. E não é qualquer cara, é um cara muito conhecido, Lázaro. O que a gente faz agora? Diz a Bíblia que o sumo sacerdote diz: bom, se acontecer de Roma intervir, porque ele é o Messias, vão tirar o poder da gente. Então vamos fazer o seguinte: vamos articular. Olha como é que a política e a religião, quando elas comem no mesmo prato, olha o que endereça de ruim para a história e para a trajetória da vida espiritual da gente. Quando política e religião comem no mesmo prato, Caifás, sabendo que Jesus é o Messias e reconhecendo pelas evidências, entrega Jesus a Roma, e nós vivenciamos a experiência do suplício e do sacrifício. Chama Jesus, fariseus, chama os essênios, chama Jesus, os saduceus, e Jesus chama a gente simples. Você viu aí nas características da gente? Às vezes a gente gosta muito de só olhar o nosso lado bom, né? Positivar a gente. Só que eu aprendi na vida, eu tenho visto isso cada vez mais, aprendendo cada vez mais, que quando eu olho para trás eu fico imaginando assim: mas se eu tivesse naquela época eu não faria. Se eu tivesse, como eu estou hoje aqui, meu pensamento, se eu tivesse naquela época eu não faria o que eu fiz lá atrás. Minha gente, acredite numa coisa: você só tem esse critério no dia de hoje por todas as somas de coisas positivas e negativas que você realizou na sua vida. Então pacifique a sua trajetória, pacifique a sua história. Tem tanta gente que vive na ruminação dos seus projetos passados e da sua existência passada, como se vivesse no espiritismo, remoendo vidas passadas karmaticamente, e acreditando que aquela pessoa de 5 anos atrás que cometeu aquele erro, aquela pessoa de 10 anos atrás que cometeu aquele erro, aquela pessoa de 20 anos atrás que cometeu aquele erro, ela está fadada a viver no círculo vicioso e a dia viver essa experiência de negatividade na sua existência. Acredite numa coisa: volte a pessoa de 5 anos atrás, volte a pessoa que você era 10 anos atrás, volte a pessoa que você era 15 anos atrás e se pacifique, perdoando a pessoa de 15, 20 anos atrás, dizendo para ela: eu sei que você não sabia o que fazer. Hoje eu sei fazer, mas eu sei que você não saberia o que fazer, não soube o que fazer. Se a gente não conseguir entender isso, a gente vai viver a vida dentro de um projeto falido. A existência da gente vai ser um projeto falido. E quando a vida da gente, a existência da gente é um projeto falido, a gente deixa de acreditar no outro também. Aqui a gente está falando, pelo que eu entendi, para professores e liderança da igreja, não é verdade? Sabe qual o grande papel de gente que é líder? O que a gente é chamado para ministério? Que a palavra ministério, ela não serve como status para ninguém. Ela não é status quo de ninguém. Como pastor, eu aprendi a ser um bom garçom, a entregar copos e alimento para a vida das pessoas. Porque como garçom que sou, eu tenho na minha bandeja água viva e pão da vida, e que não tem a ver comigo, tem a ver com o que ele fez e com o que ele é. Então, a partir do momento que a liderança, a partir do momento que o grau ou o cargo que eu tenho, colocar e me impor sobre a vida das pessoas, você não é servo de Jesus, você é servo dos seus próprios interesses. Quando você tem que acreditar que se você não estiver naquilo ali não funciona, é porque todo o trabalho que você corporificou, ou que você fantasiou como trabalho de Deus, na realidade é um serviço a si mesmo, e ao seu ego, ao seu narcisismo. Lá na igreja, a gente tem vivido uma experiência muito positiva de muitas coisas que têm acontecido. As pessoas que têm ido lá têm visto isso presencialmente. Mas eu deixei muito claro para a igreja o seguinte: o que a gente vive hoje, pastores que passaram lá atrás,
Homens e mulheres de liderança que passaram lá atrás, foram eles que construíram isso para a gente viver o que a gente está vivendo hoje. Amém. Isso não tem a ver comigo, tem a ver com tudo aquilo que Deus realizou através dos seus servos até o dia de hoje. Como Paulo diz, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é quem? Deus. É Deus. Então, a missão que Deus te deu é para servir. Seja um bom garçom. Seja uma pessoa que saiba servir a igreja de Jesus. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele faz uma inversão da pirâmide. E essa inversão da pirâmide tem a ver com a seguinte questão. Quando Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, o Senhor não vai me lavar os pés, ele está certíssimo na escala social. O que ele está dizendo para Jesus é o seguinte: quem lava o pé é o escravo do escravo do escravo. O Senhor não vai me lavar o pé. Possível, não, sai fora. O senhor perdeu a consciência da escala social aqui, do organograma que a gente criou, da pirâmide social que a gente criou. Não, o senhor não vai fazer isso. E aí Jesus fala o que para ele? Se eu não fizer, você não tem parte comigo. Aí Pedro, que é destemperado, escandaloso, o senhor faz o seguinte: o senhor não lava o pé não, dá aquela lavada mesmo, pode lavar tudo, tira a caraca, tudo. O senhor pode pegar a bucha, faz o que o senhor quiser. Assim não, também não, né? Tomar banho você toma em casa. Está me tirando, né? Não vou lavar isso tudo aí. Agora, o que Jesus está ensinando para ele é que só pode se inclinar para lavar o pé de alguém quem tem segurança a respeito do que se é. E quem não sabe quem é, vive de autoafirmação e precisa do seu título para se impor. Quem não sabe o que é, vive a dizer quem é para o outro. Se você precisar dizer quem você é, acredite, você é tudo, menos do que você acredita, menos do que você acha. No final das contas, a igreja de Jesus não pode se tornar um palco para a ascensão social de ninguém, porque a igreja de Jesus é uma igreja de gente que aprendeu a cuidar um dos outros. É uma igreja que saiu do seu campo do individualismo, pessoas que saíram do campo do seu individualismo. E vamos entender a diferença entre individualismo e individualidade? Individualidade, vamos falar primeiro de individualidade. Individualidade é o conjunto de particularidades que formam uma pessoa. Então Eduardo tem um conjunto de particularidades que formam o ser humano que é ele. E aí, se o Eduardo, no dia de um enterro, se ele chora ou se ele fica calado, eu não posso medir a dor dele pela minha reação à mesma dor. Ou seja, se no enterro eu choro e ele fica calado, qualquer um que me vê vai acreditar que quem está sofrendo mais é quem? Quem está chorando. E no final das contas, aquele camarada ali, ele está guardando dentro de si um poço de dor que ele não consegue traduzir, que ele não consegue jogar para fora, e por não conseguir traduzir e jogar para fora, ele vai ruminar aquele processo em dias, até que um dia o luto bate, e ele chora, e ele não consegue sair da cama, de tanto que a dor veio lancinante sobre ele, doendo sobre ele, doída. Agora, eu não posso medir a dor de ninguém, não meça a sua experiência, porque você não é a medida de todas as coisas e de todas as pessoas. Nós não somos a medida de todas as coisas e de todas as pessoas. Não meça a sua dor pela dor da outra pessoa. Não meça a sua reação pela reação da outra pessoa. No conjunto de maturidades que a gente quer do outro, entenda que quando você respeita o processo alheio, você está dizendo que um dia alguém também respeitou o seu. Você não nasceu sabendo. Você não nasceu graduado na fé. Você não nasceu falando os 66 livros da Bíblia. Você não nasceu recitando o texto bíblico. E para falar a verdade, entre postar no texto bíblico em rede social e tratar as pessoas com educação, trate as pessoas com educação e não coloque texto bíblico nenhum. Porque de fato, o mundo está cansado de gente que cita a Deus, mas não tem Deus como uma experiência de pele, que não traduz a Deus para a existência da outra pessoa. Não adianta, dentro de liderança e dentro de igreja, ainda mais um momento como a gente ainda vive de pandemia, onde a gente está buscando que as pessoas sejam acolhidas, que a pessoa seja assimilada na sua dor, se a gente continuar sendo a igreja que nós fomos há tanto tempo no passado, dentro de uma estrutura rígida e fechada, se a gente não se abrir a cuidar do outro, a ouvir as dores do outro, nós não conseguiríamos seguir o grande projeto de Jesus. E aí a igreja não é um progresso. Igreja, primitive-se. Volte ao passado.
Volte aos passos de Jesus. Volte àquilo que Jesus fez. E cuidado, diferencie empatia de compaixão. Porque existe entre nós uma grande fadiga de empatia. Uma grande fadiga de empatia. Sabe por quê? Eu vou diferenciar para você, para a gente deixar bem claro. Eu falei de pessoas que não sentem a dor do outro. Agora eu vou dizer daquelas pessoas que acham que sentem a dor alheia. Sabe o que acontece? Eu me lembro que quando a minha menina nasceu, não via novela não, tá? Se visse eu ia falar, mas não via não. Tinha uma novela que nasceu uma criança com síndrome de Down. Lembra disso? Uma novela passada? Vocês veem, né? Vocês veem, tô brincando. Mas lembra disso? Lá atrás. Não, lá atrás, eu via lá atrás. Não vejo não. Hoje não vejo não. Eles vão falar que não vê que o pastor está aqui. O pastor está aqui e ninguém vê a novela. Ninguém vê novela. Não, ninguém vê. Só escondido. Ninguém vê. Mas vê Netflix, é a mesma coisa. Mas como é que é o nome da novela? Eu não vejo Netflix. Quando você chega, desliga a televisão. Por amor. Por Caramba, aquela Só novela por foi amor. pauleira, não foi? Dava até pra suar. Dava um suorzinho em alguns episódios. Mas você lembra que tinha uma criança que nasceu com síndrome de Down? Foi exatamente no tempo que minha filha estava por nascer. Não existia tanta tecnologia, pelo menos a gente não conhecia tanto assim. Isso foi há 14 anos atrás. Meu filho tem 17, ela tem 14. E aí eu fiquei na cabeça, olha que doideira. Assim, e se nasce com síndrome de Down? Como é que eu vou criar minha filha? Como é que vai ser? Quais as dificuldades que eu vou ter? Como é que... A minha filha não nasceu com síndrome de Down. Mas depois eu tive o prazer de trabalhar num lugar com crianças com síndrome de Down. São anjos. A gente sente uma dor que não existe. A gente diz, tadinho do pai, né? Tadinho da mãe. Você sente uma dor inexistente. É uma dor que não existe. E às vezes, a nossa empatia, a gente vai sentir uma dor de uma outra pessoa sem de fato parar para ouvi-la, que aí é diferente, que é a compaixão. Ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, que às vezes ela não precisa que você resolva o problema dela. Empatia. Ela precisa que você a ouça para ajudá-la a resolver os seus próprios problemas através dela mesma, da sua própria história, da sua historicidade, da sua própria vida. Então acredite, compaixão é quando você empresta o seu ouvido para alguém. É quando você faz a pessoa se ouvir no processo. Trocentas vezes em gabinete pastoral, eu simplesmente empresto, pastor, o meu ouvido a alguém. E deixo ele falando e ecoar a voz dele a ponto de ele dizer, pastor, foi bom vir aqui, eu entendi tudo, eu já sei, obrigado pela ajuda, obrigado pela sua palavra. Eu penso assim, falei só um versículo, mas tudo bem, falei, obrigado. Como tem horas, quando a pessoa chega no gabinete, eu não tenho a menor ideia do que ele vai falar. E aí eu olho para Deus e digo, Senhor, o Senhor conhece essa pessoa melhor do que ela mesma. Então, Senhor, ajude essa pessoa a conseguir encontrar um novo trajeto para a sua existência. Sabe o que nós somos chamados a ser? Reparadores de história. Eu queria convidar, eu posso dizer isso pelo carinho que eu já tenho, também a minha igreja em Parque São Basílio, que seja uma igreja reparadora de histórias. Há muita gente com histórias fragmentadas que simplesmente precisava da gente no meio do caminho. Gente que a gente desenha aquela pessoa e às vezes desenha um mundo colorido que não existe de fato na vida dela, porque ela está cheia de fantasmas dentro de si e ela não consegue resolver os fantasmas que estão dentro dela. Gente que ri e ri sempre, mas como dizia o Frejá, rir de tudo é desespero. Gente que está sempre dizendo, não, está tudo bem, só vitória. Na verdade, não é só vitória. A vida tem muitas dificuldades. O que você está gritando dentro de você e você não consegue traduzir? Como reparadores de história, como gente que lava o pé do outro, que lavar o pé, até mais para eles lá, não é só um ato de higiene. Você imagina que você andava durante muito tempo com uma sandália, cansava o pé, não cansava? Você coloca o pezinho na água. Quando você toma um banho depois de um dia de trabalho pesado, não é bom? Imagina quando alguém vai lá, lava o seu pé e faz aquela massagenzinha. Qual o teu esposo faz em você? Ele faz. Vai. Não, vai. Vai, em nome de Jesus. Amém. Igual a tua esposa faz em você. Faz. Amém ou não amém? Amém. Tá
acostumado esse negócio aí. Então fica a dica, tá? Começa a limpar dentro de casa, arrumar dentro de casa aí os pés uns dos outros. Agora preste atenção. Eu acho que isso aqui pra você é mais difícil aqui, que tá chovendo pra caramba pra cá, não tá? Tá pegando aí a chuva aí? Tá não? Tá de boa? Ah, em cima da mesa, é verdade, tá batendo aqui. Chuva de A vento. gente não... Isso. Boa. Obrigado, Eva. Ah, verdade, obrigado. Senão eu ia ficar por aqui, ia ver Jesus, né? Ia ver Jesus rapidinho. Eu ia encontrar com Jesus agora. Se ficasse com a mão aqui, né? Meu convite a você é que você, junto comigo, repare histórias. Lembra que eu falei a diferença entre individualidade e individualismo? Individualidade, conjunto de particularidades que formam a história de uma pessoa. Cada um corresponde às mesmas experiências de maneira distinta. Individualismo é quando eu quero do meu jeito fazer da minha forma. A gente às vezes olha para hoje e diz assim: ah, mas ensinar na igreja hoje é muito difícil. As pessoas são muito diferentes. E por quê que a gente então não entende a maneira, sem comprometer a essência do Evangelho, a nova maneira de encarar os desafios do ensino dentro da igreja? A gente é reparador de história. E reparar a história é entender que cada um carrega uma individualidade. Cada um é um ser distinto do outro. Individualismo é querer fazer do seu jeito. Aí, para terminar, quero dizer para você a diferença entre comunhão e proximidade. Proximidade, eu estou próximo, mas eu posso não me identificar com as dores daquela pessoa. Eu sou próximo, mas eu não me identifico com aquela pessoa. Quer ver um momento que a gente mente pra caramba? Ministro, desculpa isso, mas eu acredito que é verdade. É no momento que a gente diz: somos uma igreja só, recebi o coração do Pai, dá a mão e todo mundo... É só proximidade, gente. Comunhão é diferente. Comunhão é quando você torna comum a dor de uma outra pessoa e entende que o seu papel como preparador de histórias, como restaurador de histórias, como extensão do Cristo para a vida daquela pessoa, que na realidade a única coisa que nós deveríamos fazer e não fazemos é querer ser semelhante a Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho. único Filho. o único filho. Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer que Jesus não é mais o único filho, ele é o quê? O primogênito de Deus. Ele é o primeiro de toda essa filharada que Deus ganhou a partir do sangue de Cristo. E sabe qual é a meta da gente? Vou terminar assim. Você lembra desse texto de Romanos 8? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu devia me perguntar que propósito era esse. Só que o verso anterior é o verso que fala sobre Jesus ser o primogênito. É o verso que fala, o verso posterior, desculpa, sobre Jesus ser o primogênito. Jesus ser o Filho de Deus, o nosso irmão mais velho. Então entenda isso para a gente terminar. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o seu propósito? Ser semelhante a Jesus. Sabe qual é o seu chamado? Sabe qual é o meu chamado? Ser a extensão do Cristo na terra. Você pode ser a resposta. E você não pode ser, você é. Eu sou a resposta da oração de muita gente que está do nosso lado. Reparadores de história. Gente que aprendeu a lavar o pé um do outro. Gente que não está a preocupação e não tem a preocupação de ter status, de ter nome. Gente que reconhece que a história do outro precisa de apoio e não pode ser medida pela sua própria história. Gente que respeita até o momento de intolerância do outro ou o momento de dificuldades que o outro tem de traduzir a sua dor para dizer o que te dói, o que está doendo mais em você. Eu quero ser a presença do Cristo para a sua vida. Que sejamos Jesus para a vida uns dos outros. Vamos fechar nossos olhos? Vamos orar, Senhor. Feche seus olhos. E eu queria te convidar a você se colocar, se assim quiser, como resposta, e dizer a Deus: eu quero ser a resposta da oração de alguém. Jesus disse que nós deveríamos lavar os pés uns dos outros, e disse ainda
Eu, sendo mestre e Senhor, faço isso. Então vocês que me reconhecem assim, façam isso também uns com os outros. Senhor Jesus, nos perdoe às vezes que a gente prefere ficar em um trono para ser exaltado, glorificado, elogiado pelas pessoas. Nos perdoe, Senhor, se a gente quer exibir o nosso currículo e mostrar o quão capaz a gente é. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não está à procura de gente capaz. O Senhor está à procura de gente disponível a servir como Cristo serviu a igreja. Nós queremos, ó Deus, e precisamos ser essa extensão do teu cuidado ao outro, reparadores e restauradores de histórias que estão do lado da gente e que já estão falidas, destruídas. Gente que exibe uma casca de força, mas que dentro de si está se destruindo, está se acabando. Senhor, que a gente pare de exibir, pare de nos colocar como pessoas que não têm problema, gente que ora sempre e nunca deixou de orar, gente que não tem nenhum tipo de crise, nenhum tipo de dificuldade, que a gente coloque, Deus, e abaixo todas essas defesas que nós temos, para a gente exibir o nosso coração por inteiro e viver aquilo que o salmista diz, ao sacrifício que o Senhor deseja, é o coração quebrantado e contrito, e é o coração quebrantado e contrito, Senhor, não despreza. A tua palavra nos diz que se a gente confessasse as culpas uns para os outros, nós oraríamos um pelos outros e seríamos sarados, curados. Ajuda a gente a sarar e não a implicar dor na vida da outra pessoa. Ajuda a gente, ó Deus, a olhar no fundo do olho e simplesmente oferecer os nossos ouvidos e às vezes parar de falar, porque às vezes a gente fala demais, a gente quer dizer que a gente sabe muito bem, que a gente conhece muito sobre aquele problema e a gente quer falar, e a única coisa que aquela pessoa precisava é de alguém que a ouvisse. Ensina a gente a ser gente que fecha a boca para ser ouvido do Senhor para a vida daquela pessoa. Ensina a gente a ter uma palavra certa no tempo certo, para que a gente possa ir no conjunto da dor daquela pessoa e ajudá-la naquele processo. Ensina a gente a parar de querer galgar os degraus de uma titularidade, de uma posição, e que a gente aprenda simplesmente a manusear muito bem esses copos cheios da água viva e esses recipientes cheios de pão vivo, para a gente dedicar a tanta gente sedenta e faminta que está do nosso lado. Obrigado pelo serviço tão prazeroso de servir, de ministrar, de ser o garçom para tanta gente que precisa da dedicação, do cuidado e do teu amparo sobre a vida das pessoas. Ensina a gente a ser assim, Senhor. Ensina a gente a cuidar disso. Ensina a gente a conhecer e nos reconhecer em Cristo, a ponto de alguém nos perguntar quem você é. A primeira e, para falar a verdade, a única coisa que vem à nossa boca seja: eu sou filho, eu sou filha amada de Deus. Porque quem sabe quem é não precisa provar absolutamente nada a ninguém. Por isso, o tamanho da nossa grandeza em Ti está na quantidade de vezes que nós nos ajoelhamos para servir aquele irmão que está cansado pela caminhada da vida. Ajuda a gente a se agigantar com os joelhos no chão, para em oração, para em ação, servir quem está com o pé cansado, por tanto andar sem eira nem beira na vida. Que assim seja, como servos do Altíssimo, vivendo a experiência do cuidado, uns para com os outros, entendendo que quem o Senhor chama, o Senhor tem critérios distintos. Obrigado por chamar homens tão diferentes, tão esquisitos, tão estranhos, como os 12, como a gente. Muito obrigado por isso. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe vocês e muito obrigado por ter esse momento de partilha aqui.